Olá, amadinhos! Estamos de volta para o nosso momento de revisão. Vocês fizeram, né, as atividades, certo? Aí houve o debate, o professor já conversou conosco, certinho? E agora? Nós temos aqui os sinais, né, de pontuação. Quando que você usa o ponto final? Ó, quando você completa uma ideia. João saiu cedo. Pronto, pontuei. Pronto, já sabe que o João saiu cedo, aí usou o ponto final. Aí quando que você usa uma exclamação, ponto de exclamação? Quando que você quer expressar a sua emoção, o seu sentimento. Ou você quer comunicar um susto, né? Uma tristeza. Então está relacionado à questão sentimental. Que maravilha, vocês estão aqui, ó. Tá certo? Que surpresa! Parabéns! Cuidado! Aí, onde você vai agora? Aí, você vai usar o quê? O ponto de interrogação. Então, tem você quando usa os dois pontos, quando você vai começar uma fala, ou então quando você vai fazer alguma citação. Tá certo? E vamos aqui, direto na verdade. O uso da vírgula. Ó, quando que vai ser utilizado? Para que serve a vírgula? Você já sabe que você não vai utilizar vírgula entre o sujeito e o predicado. Isso é uma regra geral. Márcia foi à feira. Pronto? Aí, ó, tá na ordem direta, não usa vírgula. Aí você fala bem assim. Márcia encontrou João no colégio. Aí eu quero colocar na ordem inversa. No colégio, Márcia encontrou João. Aí no colégio, vírgula, Márcia encontrou João. Tá certo? E o ponto e vírgula? Você vai utilizar esse ponto e vírgula para dar uma pausa maior, ou então quando você já citou anteriormente a vírgula, certinho? Aí você vai fazer o uso. Então vamos lá, direto para a tela. Então nós temos aqui, para que serve a vírgula? Para indicar uma pequena pausa na leitura, separar elementos de uma frase e para separar o nome do lugar nas escritas de dados. Ok. Ou ponto e vírgula, indicar uma pausa maior que a vírgula, quase sempre depois de vírgula. Beleza. E o ponto final serve para indicar o final de uma frase que já foi dito. 2 pontos, né? Para fazer uma explicação, né? Fazer explicações sobre algo, indicar uma relação, indicar uma fala de um personagem, um diálogo. E indicam a fala de outra pessoa num texto, ou seja, uma citação. Serve para destacar pontos importantes como nomes estrangeiros, gírias e outros. E reticências são usados para indicar uma interrupção de pensamento. E o ponto de interrogação, que eu já falei, indica uma pergunta. Exclamação, para indicar alegria, espanto, irritação, medo, tristeza. E outra versão que você usa, né, para indicar uma mudança de interlocutor em um diálogo, separar orações intercaladas, desempenhando as funções da vírgula ou dos parênteses, ou colocar em evidência uma frase ou palavra, tá certo? Como assim, professora? Você vai fazer uso, você não quer usar a vírgula, né? Aí você coloca o parênteses, né? O que você vai ter que destacar? Moro na casa, né, feita de madeira. Você pode colocar parênteses ali também, explicando, né, que está relacionado a essa palavra que você quer dar ênfase, certinho? Então, amados, nós ficamos por aqui e daqui a pouquinho tem as atividades. Até lá! Olá, amadinhos, tudo bem? Vamos lá para o nosso Tirando Dúvidas, resolução da atividade de sala, a nossa primeira questão. Temos aqui o seguinte. No período, a fé, que é a mola do crente, sustenta e impulsiona a máquina do mundo. A oração, que é a mola do crente, está entre vírgulas. Por quê? Então, nós temos aqui na letra A,
está em ordem direta. Na B, o autor que destacar o conceito de crença. C, é uma oração adverbial. D, equivale a um aposto. E, é uma oração substantiva completiva. Então, você vai analisar somente o período, amadinho. Olha só. Será que está explicando algo? Será que essa frase, né, essa oração, está na ordem indireta, na ordem inversa, por isso que foi utilizado as vírgulas? Ou será que ela indica, né, tá dando ideia de chamamento? Aí você já vai descartando, né, algumas, né, vai deixando para lá. Então aqui, a fé, que é a mola do crente, então ele está relacionado aí, ó. Tá, está entre vírgulas. Por quê? A, B, C, D ou E. Nós temos aqui, né, a letra D. Por quê? Quando ele fala a fé, e o que está explicando essa fé? Olha só o que está entre vírgulas. Que é a mola do crente, ó, está explicando, é um aposto. Tá certo? Por isso que é a letra D. Assinale a alternativa cuja frase está corretamente pontuada. Você pretende cursar medicina, ela ou odontologia? B. Esta cidade se constitui na maior parte de imigrantes alemães. C. O Sol, que é uma estrela, é o centro do nosso sistema planetário. D. Ele, modestamente, se retirou. E. Confessou-lhe tudo, ciúme, ódio e inveja. Então, qual é a alternativa que foi corretamente pontuada, que usou corretamente a pontuação? Então, A, B, C, D ou E. Nós temos aqui a letra A. Ó, você pretende cursar medicina, ó, ponto e vírgula. Ela, odontologia. Então, aqui você percebe que houve a supressão, tá certo? Do verbo, né? Ou aí do verbo pretender, né? Pretende cursar. Ela vai cursar o quê? A medicina. Então, foi usado corretamente aí, tá certo? Vamos para a próxima. Nós temos aqui na questão 3 o seguinte: uma das regras básicas do emprego da vírgula é para marcar a omissão de um termo. E isso é fato. A frase abaixo exemplifica esse fato letra A. Aquele que não conhece Deus nesse mundo não conhecerá no outro. B. O segredo de um bom sermão é ter um bom começo, um bom fim e ter ambos o mais perto possível. C. Comprar um carro é necessidade. Uma Mercedes é um exagero. D. Quando a infância morre, seus cadáveres são chamados de adultos. Opa, não é aí, gente. Uma criança com seu estômago não precisa de tudo que você pode dar a ela. Então, qual é a alternativa? A, B, C, D ou E? Aqui nós temos aqui, ó, a letra C, tá certo? Quando comprar um carro é necessidade, uma Mercedes é o exagero, certo? Vamos lá. Agora aqui nós temos na questão 4, tá? Um texto aqui, ó, doce. Vão acompanhando. Lembrar-se antes quanto tempo gastaria na beira do fogão mexendo doce de abóbora. E Maria talvez nem tivesse começado. Mas não é assim que funciona. A coisa vem de trás para frente. Primeiro, o gosto no fundo da lembrança, na garganta, daí a saliva na língua. Depois, o cheiro de algo que nem recordava parece que está aqui, dentro das narinas. Os ingredientes todos comprados, a panela na mão. Só na hora de mexer o doce é que a gente lembra como esse misto de cansaço e tristeza que o doce é feito de mexer
o doce. É feito do braço girando, girando, o outro braço solto, escorado na anca. O peso do corpo passando da perna de cá para de lá. Também podia ir embora, pegar as meninas e as próprias coisas e voltar para a casa da mãe. Ou podia queimar esse doce, derrubar a panela, fazer escândalo, pedir tenência, uma mudança, alguma coisa que mostrasse que ainda estava viva, vibrante como esse corde laranja borbulhando na panela. Então, nós temos aqui, ó, no primeiro parágrafo do texto, os 2 pontos são utilizados para indicar que, aí volta lá, onde que está os 2 pontos, né? Cadê? Do texto, aqui, bem aqui, ó, depois de frente, vocês viram aqui, ó, vem de trás para frente, primeiro, aí vai ter a citação. Aí você tem, há uma elipse de um verbo, B, o que vem a seguir é uma oração coordenada, C, o que vem a seguir é uma enumeração, D, a frase deve ser lida em entonação de surpresa, E, o período se encerrou. Então, você percebe aí que no primeiro parágrafo tem 2 pontos. Qual é a função de ter usado esses 2 pontos? Você já tem aqui as alternativas. Vamos ao texto. Aí você vai, só pega só a parte. Você já teve o acesso, né? Mas não é assim que funciona. A coisa vem de trás para frente. Primeiro, o gosto no fundo da lembrança, na garganta. Daí, saliva na língua. Então, logo depois desses 2 pontos, pensa essa expressão, né? Ó, o primeiro gosto no fundo da lembrança, a garganta, daí a saliva na língua. Qual é a função? Aqui, a elipse de um verbo, vem seguido de uma oração coordenada, é uma enumeração, é frase que deve ser lida com entonação de surpresa. Será que está indicando surpresa? Ou para marcar que o período foi encerrado? Então, aí você já vai percebendo que essa questão da letra A não é uma elipse, tanto que vai seguido direto. Ó. Também não é uma oração coordenada para ser oração coordenada, há necessidade do verbo e não apareceu o verbo aí depois dos 2 pontos, tá certo? E não é uma surpresa, não deve ser livro com entonação de surpresa e nem para marcar que o período foi encerrado, mas sim o quê? Que é uma enumeração, tá certo? Qual é a enumeração que fala? Tá aqui, ó. Ó, primeiro, o gosto do fundo da lembrança. Depois, na garganta, daí a saliva na língua. Então, vai dando a certa numeração. Tá certo? Vai indicar uma enumeração. Agora, amadinho, nós temos aqui o decolando para o futuro. Trouxe para vocês, né, aqui, uma questão de 2020, tá certo? Tá identificada. Olha, aqui fazendo uso, né, que só usou do parênteses para mostrar para vocês que esse daqui, ó, faz parte dessa questão da prova amarela, tá? Do Enem de 2020. Então, aqui nós temos. Sou o coração do folclore nordestino. Eu sou Mateus e Bastião do Boi Bumbá. Sou boneco de mestre Vitalino, dançando uma ciranda em Itamaracá. Eu sou um verso de Carlos Pena Filho, no frevo de Capibá. Ao som da orquestra armorial, sou Capibaribe, no livro de João Cabral. Sou mamulengo de São Bento do Una. Vindo do baque solto de Maracatu. Eu sou um alto de Ariano Suassuna, no meio da feira de Caruaru. Sou Frei Caneca de Pastoril do Faceta, levando a flor da lira para Nova Jerusalém. Sou Luiz Gonzaga, sou do Mangue também. Eu sou mameluco,
sou de Casa Forte, sou de Pernambuco, sou Leão do Norte. Então, aqui, né, nós temos olho de peixe, é um fragmento. Agora, vamos ao enunciado da questão. Lembrando que essa questão é do Enem de 2020. E você já percebe, né, que pode usar uma letra de uma canção, pode usar uma poesia, pode ser um fragmento de um artigo, então um fragmento de um romance, certo? Então, o fragmento faz parte da canção brasileira contemporânea e celebra a cultura popular nordestina. Já está afirmando aí para vocês. Nele, o artista exalta as diferentes manifestações culturais nós temos aqui na letra A valorização do teatro, música, artesanato, literatura, dança, personagens históricos e artistas populares, compondo o tecido diversificado e enriquecedor da cultura popular como patrimônio regional e nacional. Na B, a apresentação do pastoril do Faceta, do maracatu, do Bumba Meu Boi e dos autos, como a representação da musicalidade do teatro popular religioso, bastante comum ao folclore brasileiro. Nós temos aqui a exaltação das raízes populares, como a poesia e a literatura de cordel e o frevo misturado ao erudito, como a orquestra armorial, compondo o rico tecido cultural que transforma o popular em erudito. D. Caracterização das festas populares como identidade cultural localizada como representante de uma cultura que reflete valores históricos e sociais próprios da população local. E identificação dos lugares pernambucanos, manifestações culturais, como o Bumba Meu Boi, as cirandas, bonecos mamulengos e heróis locais, fazendo com que essa canção se apresente como uma referência à cultura popular nordestina. Então, relacionada à letra da canção de Lenine, qual é a alternativa? A, B, C, D ou E? Nós temos aqui o gabarito, letra E, né? Identificação dos lugares, pernambucano, manifestações culturais, como Bumba Meu Boi, as cirandas, os bonecos, mamulengos e heróis locais, fazendo com que essa canção se apresente como uma referência à cultura popular nordestina, certinho? Ok, então, amadinho, terminamos a parte das atividades. Vamos aqui falar do nosso clube de leitura, né? Clube de leitura, unidade 1, nós temos Iracema. Exatamente, né? Ela foi publicada, né, em 1865. Então, ela faz parte, né, do romantismo, né? É um texto de José de Alencar, é um romance de José de Alencar indianista, certo? E lá vai contar a história vivida por uma índia e um colonizador. Aí você já sabe. Aí você vai lembrar o colonizador e o colonizado. E aí vem o surgimento de quê? É a lenda de quê? Aí você vai dizer a lenda do Ceará. Exatamente. Como que começou essa questão dessa lenda? O que José de Alencar quis passar? Qual a interpretação que você faz ou que você fez durante esse momento de leitura? Então, vai ter uma aula exclusiva para a gente discutir sobre essa obra literária de José de Alencar e Iracema, tá certo? E a nossa mensagem é esta aqui, de olho na tela. Eu não faço literatura, eu apenas vivo ao correr do tempo. O resultado fatal de eu viver é o ato de escrever. Ó Clarice Lispector, tá certo? Então, assim a gente nós encerramos a nossa aula. Agradecemos a companhia de vocês, a paciência e até a próxima.